Bom dia, que Deus abençoe sua vida. É com alegria que mais uma vez podemos nos sentar ao redor da palavra de Deus e aprender lições que servirão para as nossas vidas. Hoje eu quero falar da vida de um rei de Israel, o último rei levado ao cativeiro. Ele se chamava Joaquim. E tem lições extraordinárias a respeito de como Deus lidou com este homem. Lendo o segundo livro de Reis, me deparo com a forma que Deus tratou, abençoou e honrou o rei Joaquim. O contexto do cativeiro babilônico em Israel é um contexto dramático. Deus trouxe justiça, juízo sobre Israel, diante da desobediência, da rebeldia, da desobediência contumaz daquele povo, e mandou os profetas avisar, precaver, e eles não deram atenção nem ouvidos. O que é que aconteceu? O juízo de Deus chegou, a ira de Deus se manifestou, e Deus usou um povo chamado babilônico para disciplinar o seu povo Israel. E tem uma coisa muito interessante nessa história. Israel até aqui, de vez em quando, flertava com a idolatria. Tinha outros deuses, fazia imagem de escultura para si. Depois do cativeiro babilônico, historicamente, o povo de Israel jamais voltou à idolatria. Ou seja, a disciplina surtiu o efeito esperado. O cativeiro babilônico, ele acontece em 3 fases. Nós chamamos de 3 levas. A primeira fase se dá por meio de Nabucodonosor, o rei poderoso. Daniel, no seu livro, vai falar pormenorizadamente sobre o rei Nabucodonosor. E esse homem muito poderoso, guerreiro, audaz, vitorioso nas batalhas, ele cerca Jerusalém no ano 597 a.C. E quando ele cerca Jerusalém, ele está ali como uma manifestação do juízo de Deus. O rei e toda a nobreza se rendem, e guerreiros, artífice, gente que mexia com serviços especializados são levados para a Babilônia. Aproximadamente calcula-se que 10.000 pessoas nessa primeira leva são levados à Babilônia. Daniel é levado para a Babilônia nesse ano, 597 a.C. E ele deixa no lugar de Joaquim Zedequias. Zedequias era tio de Joaquim. E acontece que quando Zedequias sobe ao poder, ele começa a reinar e a se submeter ao rei da Babilônia. Afinal, ele havia sido colocado lá pelo rei da Babilônia. E aconteceu que, com o passar do tempo, ele se encheu de arrogância e se rebelou contra Nabucodonosor. É nesse contexto aí, já no ano 586, portanto, 11 anos após a primeira leva, que Nabucodonosor vem com todo o seu exército. E Jerusalém é praticamente toda ela derrotada e destruída. O templo é destruído por Nabucodonosor nesta segunda vinda. E aí um grande número é deportado para a Babilônia. É nesse contexto que surge o Salmo 137, dos versículos 1 e 5, que tem um lamento sobre a prisão e a deportação. O salmista vai dizer de uma forma muito triste, com muito lamento, ele diz assim: às margens dos rios de Babilônia nos assentávamos e chorávamos, nos lembrando de Sião. Os rios da Babilônia mais conhecidos são Tigre e Eufrates. E esse povo estava ali avaliando o que havia perdido e contemplando a realidade dura e amarga da disciplina do Senhor.
Mas vamos falar um pouco sobre Joaquim. Joaquim é um rei que teve um início trágico. Ele reina sobre Israel por 3 meses apenas, quando Nabucodonosor chega e o leva cativo para a Babilônia. E quando ele é levado cativo para a Babilônia, ele não retorna de lá. Esse rei vai morrer na Babilônia. E uma coisa interessante a se dizer sobre ele é que nesse pequeno tempo que ele reinou, 3 meses, nem 100 dias de reinado, ele fez o que era mal perante o Senhor. Isso está escrito no 2º livro de Reis, capítulo 24, versículo 8. Ele se somou à prática dos seus antepassados, à prática do povo de Israel. Ele se conformou a uma vida depravada, distante de Deus. Então, ele e o povo estavam todos numa mesma prática, no mesmo distanciamento da parte de Deus. E nesse tempo que ele ficou ali preso, não quer dizer que Deus havia esquecido de Joaquim. Eu quero dizer uma coisa para você que me ouve nessa hora. Você pode ter cometido na sua história, na sua vida, pecados horrendos, coisas que são até inomináveis. E se acha nesse momento impróprio para Deus, acha que para você não há mais chance, não há mais saída. Quem lê a história de Joaquim pode pensar a mesma coisa. Ele está ali preso, era um presidiário lá na Babilônia, por 37 anos presos. O que a gente pode pensar da vida desse homem, do futuro da vida deste homem? O pior. Mas diz a Bíblia, queridos, que levantou-se um novo rei na Babilônia. Esse homem chamava Evil, que é o termo para homem, Evil Mardak. Marodak também assim pode ser pronunciado. Marodak. Evil Marodak. Ele era neto de Nabucodonosor. O nome dele significa homem de Marduk. Marduk era o principal deus da Babilônia. Acima dele só havia um deus chamado Anu, que era o deus dos céus, eles chamavam assim. Houve na mitologia babilônica uma história que é contada que Anu havia criado Marduk para combater uma força de um deus mau que se levantava da terra, das trevas da terra, dos buracos abissais. E quando Marduk vence esse deus, ele se torna o deus principal da Babilônia sobre todos os deuses. E esse neto de Nabucodonosor é o homem de Marduk. O homem de Marduk chega ao poder. E o que é que ele faz? Diz a Bíblia que Deus usou de bondade sobre a vida de Joaquim por meio do homem de Marduk, por meio de Evil Marduk. Porque quando Deus quer assim, Deus não tem lata de lixo, Deus restaura, Deus concede um novo tempo a todo aquele que se arrepende. E não se engane, nesses 37 anos de prisão, Joaquim teve muito tempo para avaliar a sua vida, para pedir perdão pelos seus pecados, para recentralizar a sua história, para ressignificar tudo o que havia feito e postular mudanças futuras na sua trajetória. E eu tenho certeza que Deus contemplou cada ato, cada desejo, cada plano de mudança daquele rei encarcerado, e não é diferente com a gente. Por mais que Evil Marduk foi peça principal nessa história de restituição da vida, da dignidade de Joaquim, eu posso dizer que
o ator principal não é Evil-Marduk, mas sim Deus, o Deus de Israel, o Deus que tem um plano na vida de Joaquim e na vida de todo aquele que, a despeito de todo ato do passado, tem um desejo profundo de se arrepender, de reconstruir sua vida. Deus é aquele que pesa a mão, que disciplina. Tanto Provérbios 3 quanto Hebreus capítulo 12 falam da correção e da disciplina. Em Hebreus capítulo 12 diz que Deus disciplina a quem ama. De Provérbios diz que Deus corrige a quem ama. O peso da mão de Deus não é para matar e sufocar, o peso da mão de Deus é para correção, é para que a gente volte ao caminho, a gente se ajuste na vida. E foi isso que aconteceu. Aquele homem arrependido, quebrantado, depois de 37 anos de prisão, Deus colocou na vida, na história, no caminho de Joaquim, um rei chamado Evil-Marduk. E o que Deus fez por meio de Evil-Marduk ou Meraduk, como é a tradução na NVI? Deus fez 3 coisas. Eu quero ler o texto primeiro, para depois a gente pegar as lições do texto bíblico. Eu quero ler no segundo livro de Reis, capítulo 25, e nós vamos ler dos versículos 27 em diante. Esse mesmo conteúdo, com poucas diferenças, você vai encontrar em Jeremias 52, a partir do versículo 32. Mas o que é que diz o texto bíblico? No 37º ano do exílio de Joaquim, rei de Judá, no ano em que Evil-Merodach se tornou rei da Babilônia, ele tirou Joaquim da prisão no 27º dia do 12º mês. Ele o tratou com bondade e deu-lhe lugar mais honrado entre outros reis que estavam com ele na Babilônia. Assim, Joaquim deixou suas vestes de prisão e pelo resto da sua vida comeu à mesa do rei. E diariamente, enquanto viveu, Joaquim recebeu a pensão do rei. O que é que eu posso dizer à vista dessas coisas? Como essa leitura profunda fala do que Deus faz e fez com aquele que se arrepende, com aquele que quer redenção e remissão. Você que me ouve hoje pode experimentar isso. O que é que Deus fez por meio de Evil-Merodach? 3 coisas. Primeiro, Deus redimiu o passado de Joaquim. A nossa vida pode estar presa pelo passado. Joaquim estava preso pelo seu passado. A prisão era uma das ferramentas de correção e de disciplina de Deus na vida de Joaquim. E foi um tempo dolorido, um tempo sofrido, um tempo de privação, de solidão, de dor emocional e física. Tempo que contribuiu para uma reconstrução no caráter e no ser de Joaquim. E pode ser que você está na mesma situação, ou resistindo a Deus, ou abrindo-se para Deus. Que seu coração se abra para Deus, para que o seu passado fique no passado. Porque Deus quer que o seu passado seja uma página virada, porque Ele perdoa o nosso passado. Quando Deus não perdoa o nosso passado é porque a gente não rompeu com o passado e nem sequer se arrependeu dele. Mas quando a gente rompe com o passado, quando a gente começa uma nova história, o passado fica para trás, independente do que você tenha feito, independente do que você tenha dito. Quando Deus o perdoou e levantou aquele rei que foi sensibilizado pelo próprio Deus, o Deus de toda a terra, não só o Deus de Israel, o Deus de toda a terra, o Senhor do universo, o Senhor dos senhores.
que ele se compadecesse da história, da vida daquele homem, que tinha 18 anos quando se tornou rei de Israel. Ele chegou ali na transição da adolescência para a juventude. Ele tinha 50 e poucos anos ali quando foi abençoado por este homem, Evil-Merodach. Deus sensibilizou o coração desse rei babilônico. Em Jeremias 52, versículo 32, diz que ele falou bondosamente. Ele não só usou de bondade, mas ele falou bondosamente. A expressão da compaixão. Ele se coloca no lugar de Joaquim. Ele talvez pensou, e se fosse eu? Note que tudo muda quando você se coloca no lugar do outro. Quando você se acha que é juiz do outro, você olha para o outro de um ponto de vista diferente. Mas quando você se coloca no lugar do outro, você se avalia e olha a partir do lugar do outro. É essa postura que a gente precisava ter. Se a gente se colocasse no lugar do outro, a gente seria mais generoso, menos duro e mais indulgente com aqueles que erram. Então o passado dele foi lançado no fundo do abismo, no fundo do mar, porque Deus havia perdoado todo o seu ato de passado. Quando levantou o rei Evil-Merodach, o Marduk, para libertá-lo, para sensibilizar o coração desse rei. Segundo, o que é que Deus fez por meio de Evil-Merodach? Ele agora redime em segundo lugar o seu presente. Se Deus havia redimido o passado, agora ele está honrando, melhor dizendo, honrando o presente do rei Joaquim. Deus não só perdoa os atos passados, Deus faz com que o nosso presente seja um presente cheio de vida e de esperança e de honra. Durante o tempo todo de prisão, aquele homem havia sido humilhado, desonrado, limitado, destruído na sua honra. E quando o texto diz que Evil-Merodach se tornou rei da Babilônia e ele o tratou com bondade e lhe deu lugar mais honrado entre outros reis que estavam na Babilônia. Vocês sabem que o Império Babilônico foi um império muito extenso, subjugou muitos reinos e reis. A metodologia era de subjugar as nações e de levar parte do povo para a Babilônia, eles eram cativos. Sobretudo a realeza toda desses reinos e impérios eram capturados e levados para a Babilônia. Então ali você tinha um time de futebol de reis. E veja quando Deus faz a obra, queridos. Joaquim foi considerado como o rei mais honrado, colocado mais em destaque, tendo uma dignidade destacada, porque Deus fez assim. Ele foi colocado depois que Evil-Merodach foi levantado ao poder. O seu passado foi redimido e agora a honra era porção dobrada. Ele foi colocado numa posição de honra superior aos outros reis que estavam ali na Babilônia. Uma coisa que me sensibilizou muito ao ler esse texto, porque é dito, deixou suas vestes de prisão pelo resto da vida. Ele não era mais um presidiário, agora era um homem pleno, livre, podia sonhar. Estava ali com a sua liberdade de ir e vir, reconquistada. Era um homem livre, não tinha mais nenhuma marca externa que pudesse sinalizar que havia prisão na sua alma, prisão para o seu corpo. As vestes de prisão foram lançadas fora. Eu acho isso extraordinário. Deus quer te fazer livre. Deus quer te fazer pleno.
Deus quer te dar horizontes para você olhar e caminhar em direção a eles. Deus quer que nunca mais você vista roupas de prisão. E não só isso. Não bastasse agora ter um presente renovador. Não bastava agora ser honrado sobre todos os reis. Não bastasse não ter mais vestes de prisão, agora tinha vestes de liberdade. Deus também concedeu para ele comer à mesa do rei diariamente. Você ser convidado a entrar na sala de alimentação do rei, sentar à mesa com ele, comer o que o rei come. Eu me lembro de Hebreus, quando o autor aos Hebreus diz: entremos com ousadia na sala do trono da graça. Se sintam à vontade, você vai estar na presença do rei diariamente. Você vai poder experimentar graça diariamente. Você vai ser abençoado diariamente. Você vai estar com Deus diariamente. E a oração, o momento de louvor, o momento do jejum, o momento da busca de Deus, desses encontros formidáveis, fundamentais para a nossa relação com Deus, para o nosso crescimento, isso é como entrar no palácio, na sala do trono, no trono da graça. É de viver numa dimensão profunda de aceitação de si próprio e saber que é aceito e acolhido por aquele que é santo e que não olha para mim com olhar de acusação, porque em mim há o perdão conquistado por Cristo Jesus. Agora eu sou nova criatura, agora eu sou lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Agora em minha vida, a vida que vem da justiça, a vida que vem do Pai. Não se exclua do banquete, não fuja da presença de Deus, corra para a sala do trono, corra para os braços de Deus, viva intensamente momentos com Deus. Você foi chamado para viver um presente de honra, um passado de remissão. Mas não só isso. A terceira coisa que Evil-Merodach fez, sendo usado por Deus na vida de Joaquim, é que ele garantiu para Joaquim um futuro glorioso. Veja como Deus trabalha nesses três tempos verbais, nessas três situações da vida. O passado que nos envergonhava é perdoado, é virado a página. O presente agora não é um presente de medo, de dúvida, de inquietação e de distanciamento. É um presente de honra, é um presente de dignidade. E também o meu futuro é um futuro de garantia. Qual era a garantia que Joaquim recebeu da parte do rei da Babilônia? O texto que nós lemos diz que ele recebia um sustento material, uma pensão real para os seus gastos pessoais e de sua família. São esses sustentos que vêm de Deus. A forma que Deus usou Evil-Marduk, ou na tradução da NVI, Merodach, é a mesma coisa que ele faz conosco. Ele usou um homem ímpio. E na conclusão eu quero falar um pouco sobre isso. Ele usou um homem ímpio para abençoar o seu povo, abençoar o rei de Israel. Essa provisão que Deus deu por meio de Evil-Merodach, ou Marduk, é o que ele mesmo faz com a gente. O que é viver? É viver na dimensão do cuidado de Deus. É ser abençoado no alimento, na provisão material, na provisão de saúde, na bênção, nas intervenções de Deus. Tudo isso é a pensão real para as nossas vidas. É esse sustento que vem de Deus, que nos mantém em pé. É a graça que é fonte de vida, que nos restaura.
Dessa forma, querido, o pacote foi completo. O combo de Deus vem completo. Atinge o passado, o presente e o futuro. Concluo. A Bíblia diz que nós somos parte da família de Deus. A igreja é, teoricamente, a família de Deus. São pessoas lavadas pelo mesmo sangue, filhas e filhos do mesmo Pai, o Pai do céu. Somos irmãos porque Deus nos iguala numa condição, não há ninguém melhor. Todos são irmãos e, nesse sentido, como irmãos que somos, nós agora podemos, de uma forma muito intensa, experimentar a comunhão com o Pai e viver nessa provisão que o Pai tem sobre nossas vidas e faz sobre nossas vidas. No entanto, tem algumas curiosidades na vida que são tristes de dizer. A gente espera que a nossa necessidade seja suprida pelos nossos irmãos, um apoio, principalmente quando você cai, você precisa do perdão de Deus e dos seus irmãos. Infelizmente, muitas vezes os irmãos viram as costas e julgam e sentenciam sua vida. E muitas vezes a misericórdia, a compaixão, a solução para alguns problemas vem de ímpios, de pessoas que não são seus irmãos, de pessoas que não conhecem a Deus profundamente. Foi o que aconteceu com Joaquim. Quem usou de misericórdia sobre a vida dele foi um ímpio que tinha o Deus da Babilônia no nome. Que contradição, que realidade triste. Quando nós que somos irmãos não agimos como irmãos, pelo contrário, nos tornamos juízes uns dos outros. Eu já ouvi histórias extraordinárias de como Deus usou pessoas ímpias. A primeira delas está lá em Lucas 10, a história do bom samaritano. Quem é o samaritano? É o inimigo dos judeus. E quem usa de compaixão para o adorador que foi a Jerusalém, que estava à beira da morte no caminho, não foi o sacerdote, não foi o levita, foi o samaritano. O herói da história de Jesus é um ímpio. É alguém que teoricamente não tinha uma religião judaica. Eu ouvi uma história que me sensibilizou bastante, de um pastor que estava enfrentando oposição na sua igreja e um dono de um mercado, que não era da igreja, ouviu a história. Mas ele gostava muito daquele pastor. O pastor era freguês dele, era cliente dele daquele mercado, era muito simpático e ele gostava daquele pastor. Você acredita que a igreja botou para fora o pastor e tirou da casa pastoral? Quando esse homem soube, sabe o que ele fez? Alugou a casa para um pastor. Ele alugou, pagava o aluguel, o pastor morava na casa, sendo beneficiado por alguém que não era da igreja, que não tinha uma religião formal. Eu sei que os irmãos podem te ajudar. E se você que está me ouvindo é irmão de alguém que está aí à margem, que fez alguma coisa terrível, vá lá e seja irmão dele. Porque se esse irmão não for ao seu encontro, Deus vai levantar, nem que seja o Evil Merodach, o homem de Marduk, para te abençoar, mas você vai ser abençoado. Que Deus faça em nossas vidas como fez na vida de Joaquim. Que esse dia seja coberto de esperança e de paz. Deus abençoe sua vida.